Nós vamos começar agora a falar sobre o profeta Joel, capítulo 1, primeira parte. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 12 do livro de Joel. Do versículo 1 do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 17, o profeta fala com a nação para promover o arrependimento. E do capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 21, Adonai fala ao profeta e à nação. Ele responde de acordo com a mudança da nação. Ele trata de resposta aos acontecimentos presentes e dos acontecimentos futuros. Como eu já disse na introdução de Joel, o capítulo 1 trata do cenário como o profeta provavelmente estava andando ali nas ruas de Jerusalém, em torno do templo em Jerusalém, e ali foi onde a profecia veio sobre ele. E ele começa a profetizar sobre as pessoas, sobre o sacerdote e sobre o que está acontecendo em Jerusalém. É importante entendermos que o livro de Joel é em 835 a.C., quando foi o ministério do profeta Joel. E isso ocorre no cenário ali de transição entre a rainha Atalia, uma rainha pagã, e o reinado de Joás. O reinado de Atalia foi um reinado apóstata. Atalia era filha de Acabe e Jezabel. A rainha Atalia, ela seguiu os mesmos moldes da mãe, ou seja, uma rainha extremamente má, homicida, idólatra e totalmente sanguinária. Então, o período do profeta Joel acontece exatamente neste cenário de apostasia, de matança, de corrupção, de crueldade, que começava desde a liderança da rainha Atalia até a população. É importante nós entendermos justamente este cenário para que possamos compreender o que aconteceu com Judá neste período. Então, o profeta Joel, ao caminhar em Jerusalém, promoveu um reavivamento em Judá. Importante destacar aqui também que os juízos que o Senhor faz sobre a nação de Judá, Jerusalém, assim como também as nações gentílicas, são juízos progressivos e sucessivos e só param quando há o arrependimento da nação. Então é importante compreendermos os detalhes do juízo. Por quê? Porque Deus usa o juízo para promover um reavivamento. E à medida que a nação não se arrepende, os juízos começam a crescer progressivamente e sucessivamente. Então Deus promoveu eventos da natureza em Judá, Jerusalém, para que a nação se arrependesse dos pecados e voltasse à lei mosaica, voltasse a adorar o único Deus Criador dos céus e da terra. Um outro item muito importante é para que você possa entender os profetas, para que você possa entender os livros do Antigo Testamento, para que você possa esmiuçar o sentido das profecias, é necessário que você conheça o livro de Deuteronômio e o livro de Levíticos, em especial Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. Por quê? Porque todos os profetas, eles profetizam baseado em Deuteronômio e Levítico. Então, os livros de Deuteronômio e Levítico são pré-requisitos para a profecia. São o alicerce das profecias. E Deus usa justamente este livro
para instruir os profetas do Antigo Testamento, ou da Tanakh, que é a mesma coisa, para promover arrependimento no povo, promover o reavivamento sobre uma nação e promover restauração. O foco do Senhor, de Adonai, é repreender e exortar uma nação para que a nação possa se converter dos maus caminhos. Então, o foco, a preocupação de Adonai, do Senhor Deus de Israel, é que a nação se arrependa. O foco do Senhor não é castigar uma nação, mas é promover o arrependimento. Então, ele usa eventos da natureza, usa guerras para promover o arrependimento. No entanto, nem todas as nações, nem todos os povos querem o arrependimento, querem buscar o reavamento. E aí é quando os juízos do Senhor tornam-se progressivos e sucessivos, crescentes. E se não há arrependimento da nação, então uma nação pode ir à quebra por causa dos pecados. Então é importante compreendermos o cenário de Atalia. Atalia, para se manter no poder, ela realmente tentou exterminar todos da linhagem real para que ela assumisse o poder e perpetuasse no poder ela e provavelmente descendentes que ela colocaria no poder. E assim Judá estaria debaixo de um reino gentílico ou judaico apóstata. É importante nós entendermos, inclusive, uma das ordens, ou seja, uma das leis que Deus deu a Israel sobre reis, sobre como deveria ser a monarquia. Nós vamos agora para o livro de Deuteronômio, ou seja, o livro de Devarim no hebraico, capítulo 17, versículos 14 e 15, que diz: Quando entrares na terra que te dá Adonai teu Elohim, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que Adonai teu Elohim escolher. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Versículo 16. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então observe, aqui são algumas leis que Deus ordenou de como deveria ser a monarquia em Israel e Judá. A monarquia deveria ser homem, deveria ser judeu, deveria temer a Deus, não deveria ter mais de uma mulher, não deveria juntar ouro e prata, de forma que tornasse o coração do rei materialista. Então são alguns pré-requisitos. Atalia entrou na monarquia justamente quebrando todas essas regras. Então vamos começar agora no capítulo 1 de Joel. Versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Então, palavra do Senhor é Dabá Jeová, que significa palavra que gera ação. Ou seja, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia, mas ela gera uma ação. Então, esta palavra veio ao profeta Joel. A palavra dirigida aqui, ela também pode significar veio no hebraico, que é hayá. Ou seja, ela foi revelada ao profeta Joel, filho de Betuel. Betuel significa persuadido de Deus. E Joel significa Jeová é Deus. É importante entendermos aqui, primeiro, a palavra gera ação.
Segundo, o profetismo, ou seja, a forma como Deus falou com Joel, aqui no versículo 1 não fala. Não fala se foi através de sonho, não fala se foi através de visão, não fala se foi através de palavras audíveis, ou outra forma que Deus achar conveniente, ou através de um êxtase. No entanto, sabemos que essas palavras foram reveladas ao profeta Joel enquanto ele andava nas ruas de Jerusalém. Versículo 2. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ouve, no hebraico é shema. O que isso quer dizer? É ouvir com atenção para poder obedecer. Ou seja, Deus quer que as pessoas ouçam isso para que elas voltem à palavra, voltem a Tanakh, voltem a Torá. Então é necessário que elas ouçam com atenção para que possam obedecer. Então aqui nós vemos Deus chamando primeiro os idosos, os anciões. E por que Deus primeiro chama os anciões, os velhos, os idosos? Porque para testemunhar aquilo que o profeta Joel está dizendo. Então o profeta Joel chama os velhos e os habitantes da terra. Ouçam com atenção, idosos, ouçam com atenção, povos da terra, para que vocês possam obedecer e voltem a Torá. Então aqui, profeta Joel faz a pergunta: aconteceu isso em vossos dias? Aconteceu isso nos dias dos vossos pais? Então aqui os anciões, eles estão sendo como testemunhas dos fatos passados e dos fatos presentes, para que eles possam comparar o passado e o presente e compreender aquilo que deve ensinar aos filhos e aos seus descendentes sobre os juízos de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém. Como uma forma de trazer arrependimento, uma forma de trazer restauração. Então Joel pergunta: aconteceu isso em vossos dias? Aconteceu isso nos dias dos vossos pais? A resposta aqui seria não. Não. A resposta aqui seria não. Esta praga de gafanhotos que vai citar aqui no capítulo 1 é diferente da praga de gafanhotos do Egito. Esta praga aqui, ela é muito mais intensa e há diferentes tipos de gafanhotos aqui apresentados, algo que não tinha no Egito. Então aqui é uma praga de gafanhotos singular. Observe, neste período do reinado de Atalia, neste período de transição para o governo de Joás, a cidade estava devastada de seca, de morte, alimentos, a agricultura praticamente estava dizimada, havia fome na cidade e provavelmente havia grandes conflitos civis, porque as pessoas já não tinham mais o que comer, já não tinha água. Então, aqui o profeta Joel está perguntando: houve isto no dia dos vossos pais? Houve isto nos dias presentes? Versículo 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então aqui note, Adonai está dizendo para os habitantes da terra, as pessoas que estavam ali passando na região de Jerusalém. Então ele falou primeiro aos anciões judeus e também tratou aos gentios. Então aqui Deus está mostrando aos povos que estão ali e aos judeus que estão ali, para que ensine os juízos de Deus sobre a nação aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e assim a todas as descendências. Para quê? Para que se lembrem que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que se apartem do mal. Então isso será como um memorial para que as pessoas lembrem-se daquilo que Deus fez no passado, para que não possam cometer os mesmos erros no presente. Então, aqui o profeta Joel, aqui Deus está dizendo no versículo 3,
Transmitam os acontecimentos que está acontecendo agora no presente. Transmitam os juízos de Deus que está acontecendo agora aos filhos e aos filhos de vossos filhos, e assim que perpetuem em todas as vossas gerações, para que este povo não cometa os erros que os vossos pais cometeram nos dias de hoje. A importância da educação da criança, ela é muito relevante para que a adoração seja promovida, a verdadeira adoração. Então Deus enfatiza muito, não só aqui no livro de Joel, mas em outros profetas, instruir a criança no caminho em que deves andar. Então Deus enfatiza essa importância de se gastar tempo em ensinar, se gastar tempo disciplinando, se gastar tempo exaltando e adorando ao Criador dos céus e da terra. Vamos agora para Salmos 78, 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem rebeldes como seus pais, versículo 8, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui em Salmos, como já disse em outros profetas, os Salmos ele tem muitos dados, não somente proverbiais, mas escatológicos, dispensacionais. Salmos aponta para o Messias. Salmos é extremamente rico em profecias. E aqui mostra em Salmos a importância de educar a criança nos caminhos de Adonai, para que aquelas crianças se tornem crianças sadias espiritualmente. Deuteronômio também diz isso. Lembra quando eu disse que Deuteronômio é muito importante para entender os profetas? Então nós vamos agora para Deuteronômio 6, versículos 20 a 25. Quando teu filho futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez, Senhor, sinais e maravilhas, grandes feitos e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos Adonai, nosso Jeová, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante Adonai, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Novamente, Deus mostrando a importância de instruir a criança nos caminhos do Senhor. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então aqui este versículo está falando de gafanhotos, ou seja, dos gafanhotos que atacaram Jerusalém, Judá e dizimaram as plantações e a agricultura. Então aqui no versículo 4, pode estar referindo a 4 tipos de gafanhoto, que é a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Ou pode estar mostrando sobre 4 fases de crescimento do gafanhoto, ou seja, quando ele era um ovo,
quando ele virou uma lesminha, depois quando ele passou a ter asas e tornou-se um adulto. Então aqui pode estar referindo ou a 4 fases ou 4 tipos. Mas é importante dizer que esse ataque de gafanhotos é um ataque singular de gafanhotos. Não é igual ao ataque que houve no Egito. Apesar que no Egito teve um ataque extremamente grande de gafanhotos, mas este ataque aqui é um ataque singular. E este ataque singular de gafanhotos veio acompanhado de grande seca em Judá e Jerusalém. Ou seja, havia um declínio total na economia, na agricultura e no sistema religioso, porque as pessoas estavam com fome e não havia mais como suprir todo o sistema cerimonial do judaísmo. Então aqui no versículo 4 está dizendo que é o seguinte: o que deixou o gafanhoto contador comeu o gafanhoto migrador. Ou seja, o que um tipo de gafanhoto deixou ainda, ele não conseguiu comer tudo, aí veio o outro e comeu mais uma parte. Depois veio o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. Ou seja, ainda ficou mais um pouco de comida, e aí veio o terceiro gafanhoto e comeu mais uma parte. E por fim, veio o que deixou o devorador comer o gafanhoto destruidor. Este praticamente destruiu toda a plantação. Tanto que as plantações, as árvores, elas ficavam brancas, porque o gafanhoto comeu até a casca da árvore e das plantas. Ou seja, destruiu toda a alimentação. Não haveria mais como extrair alimento ou vida das plantações, que os 4 tipos ou o gafanhoto nas 4 fases devorou todas as plantações. Existe um livro chamado The Land and the Book, de Thompson. Este livro trata sobre alguns eventos que houve de gafanhotos no Líbano. E é importante salientarmos aqui que as descrições desse livro foi com base na arqueologia encontrada no Líbano e mostra exatamente como o gafanhoto atuava neste período de acontecimentos do Líbano. E aí é mais uma prova dos acontecimentos de Joel na história, não somente de Israel, mas também na história dos gentios, assim como também houve no Egito. O gafanhoto foi utilizado por Deus para julgar Egito. E ali você pode ver depois em Êxodo capítulo 10. E aqui em Joel mostra que Deus agora começou a aplicar as pragas de gafanhoto para atacar Judá e Jerusalém. E assim também Deus usará os gafanhotos para invadir as nações gentílicas. Então os gafanhotos se tornou uma ferramenta de disciplina para os judeus e para os não-judeus, ou seja, os gentios. Versículo 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ébrios seria bêbados, pessoas que são viciadas em vinho. Então aqui Deus está chamando agora os bêbados para lamentar a falta de vinho, lamentar a falta de uva. Então aqui provavelmente Deus está promovendo um reavamento, promovendo um arrependimento nas pessoas viciadas em bebidas, talvez para que eles possam agora refletir sobre o juízo de Deus e se arrepender das práticas que eles vivem. Então, o primeiro grupo de pessoas que Deus usou foi os idosos, os anciões, e agora o segundo grupo é os bêbados. Aqui no versículo 5. Então aqui o profeta deve estar caminhando, ele encontra um grupo de bêbados e fala:
Ébrios, despertai e chorai, uivai, porque o vinho se acabou. Observação, o vinho é com álcool. E aqui, no versículo 5, trata do mosto. Aqui o mosto, sim, é o suco de uva que é usado para produzir o vinho. O mosto aqui, no hebraico, é yassissá, ou seja, o mosto, o puro suco de uva para produzir o vinho que os bêbados utilizavam para beber, tinha acabado. Ou seja, havia cessado a agricultura e o suco de uva e o vinho. E agora Deus está chamando: atentai-vos, ébrios, chorai, uivai, esperneai, porque o vinho cessou. Buscai a Deus de Israel e arrependei-vos. Versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e tem os queixais de uma leoa. Aqui alguns eruditos utilizam o versículo 6 para usar como alegoria, ou seja, é como se Deus estivesse falando da Assíria, da Babilônia e de outras nações de forma alegórica. No entanto, eu discordo que Deus esteja apontando de forma alegoricamente para outras nações. Nós vamos agora para Provérbios 30, versículo 24 a 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que o sábio. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Note no versículo 25 aqui, que está dizendo que as formigas são povo sem força. Note, as formigas são mais sábias que os sábios e são um povo sem força. Todavia no verão preparam a sua comida. No versículo diz aqui, os arganazes também são povo e não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Então aqui note que Deus chama as formigas de povo, os arganazes de povo. Então Deus está dizendo ainda que eles são mais sábios que os próprios sábios. Então de forma literal, ou seja, olhando gramaticalmente o versículo 6, não há nenhum problema em Deus aqui apontar, ou o profeta Joel apontar isto como os gafanhotos. Ou seja, os gafanhotos apontados no versículo 4, que levou o país a um declínio na agricultura, como um povo. E aqui diz no versículo 6 que este povo era numerável, poderoso. E aqui diz que os seus dentes são como os dentes de leão. Ou seja, por que como dentes de leão? Porque esses gafanhotos destruíram as plantações de forma inimaginável. A ponto de deixar a casca da árvore, a casca das plantações em branco, porque não havia mais casca. E diz aqui que tem queixais de uma leoa. Queixais nada mais é que mandíbulas. Ou seja, as mandíbulas deles eram como leoa. Então o versículo 6 aqui está apontando para gafanhotos. Ou seja, os gafanhotos destruidores vieram como grandes multidões de povos para destruir aqui Judá e Jerusalém. Versículo 7. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. E aqui é exatamente o que eu disse no versículo 4 e no versículo 6. Por isso que aqui o povo não trata de Assíria, de Babilônia, da Grécia ou qualquer outro país citado por Daniel. Aqui trata dos gafanhotos, um povo poderoso que invadiu Judá e Jerusalém para devastar a cidade e dizimar a agricultura do país. E aqui no versículo 7 complementa o versículo 6, dizendo que eles destruíram a vide,
fizeram dela uma assolação, destroçou a figueira e ao ponto de tirar-lhe a casca, que lançou por terra os sarmentos. Sarmentos são ramos, ou seja, os ramos ficaram brancos. Os galhos estavam brancos porque até a casca foi devorada pelos gafanhotos. Versículo 8. Lamenta como a virgem que pelo marido da tua mocidade está cingida de saco. Virgem aqui no hebraico é betulá. Este betulá, ele pode ser usado como significado de uma mulher que ainda não foi tocada por um homem, ou seja, se mantém virgem, ou por uma donzela. É aqui, nesta versão aqui que eu estou usando, está usando a palavra virgem como significado de betulá. Na Tanakh, na Bíblia usada pelos judeus, também está usando virgem. No versículo 8, como eu disse na introdução, trata de um momento muito importante para a moça aqui. Ou seja, é o dia do casamento dela. Então a moça aqui estava diante de uma tristeza muito profunda, diante do caos que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém. Era um dia de extrema importância e ela estava cingida de saco, ou seja, estava em uma profunda tristeza. Mas agora eu vou detalhar mais o que está acontecendo aqui através dessa palavra hebraica. Betulá significa viúva jovem. Por quê? Porque esta mulher, ela casou, no entanto, ela está disponível para casar novamente. Significa que esta mulher aqui, ela foi casada e o marido morreu no dia do casamento. E aqui ela está de luto, ou seja, ela está em lamento. Deveria haver um grupo de pessoas chorando com ela, lamentando e chorando com ela, participando dessa tristeza, porque o dia mais importante da vida dela, o marido morreu. Então essa palavra betulá significa que a donzela estava disponível para casar novamente. Então aqui trata de uma mulher que casou e o marido morreu. Aqui não está tratando de uma mulher virgem, não tocada por um homem. Podemos subentender aqui que esta mulher ainda se mantinha virgem, porque no sistema judaico, a mulher quando estava obtendo o casamento, ela tinha que ser virgem, não tocada pelo homem. Caso contrário, ela poderia ser apedrejada. Então aqui trata de uma mulher que o marido morreu no dia do casamento e podemos subentender que ela ainda permanecia virgem. Mas a palavra betulá no hebraico trata ou de donzela, de uma menina moça, que podemos subentender que ainda não foi tocada por um homem, ou pode significar de fato uma mulher virgem. Então são dois significados para esta palavra betulá no hebraico. Versículo 9. Cortada está a casa de Adonai, a oferta de manjares e a libação. E os sacerdotes, ministros de Adonai, estão enlutados. E no versículo 9, Deus fala com o terceiro grupo, que é os sacerdotes. Então Deus começou a falar ao primeiro grupo de idosos, os anciões, depois o segundo grupo, os de bêbados, os ébrios, e agora o terceiro grupo de sacerdotes. Então aqui mostra que a oferta de manjares, ou seja, a oferta de cereais, uma oferta que Deus instituiu aos judeus, e a libação, que é também uma oferta de vinho, não mais podiam ser oferecidas, porque os gafanhotos tinham devorado toda a matéria-prima de tais ofertas. Então aqui não só a viúva está de luto, como no versículo anterior, mas agora também os sacerdotes.
como também o sistema de cerimônias. Os ministros estão de lutos, porque todos os cerimoniais tiveram que cessar, porque não havia mais matéria-prima para se fazer as ofertas ao Senhor Jeová. Versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se cessou, as olivas se murcharam. Então aqui mostra a natureza de luto. A natureza pedindo misericórdia, a natureza pedindo clemência a Adonai por causa do pecado do homem, a natureza participando do pecado do homem. Não é somente o homem quando peca, as consequências vêm para si, mas a natureza também tornou-se corrupta por causa do pecado do homem. Então aqui mostra no versículo 10, o campo está assolado, não há mais cereal, não há mais vinho, não há mais azeite, porque a seca e os gafanhotos dizimaram a agricultura, dizimaram as cerimônias religiosas, dizimaram a paz. Vamos agora no livro de Romanos, que o Ravi Sheu, o apóstolo Paulo, fala sobre a natureza. Romanos 8, 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então aqui mostra que a natureza também foi corrompida por causa do pecado do homem, e ela geme, e ela pede a Deus misericórdia, se compadece de mim. A natureza também não aguenta as consequências do pecado. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Aqui está dizendo novamente, a natureza está sofrendo. Uivai, aqui Adonai está dizendo aos agricultores, aos lavradores, aqueles que cultivam vinho, aos que cultivam trigo. Está dizendo o seguinte, o Ivai no hebraico é sefed, significa rasgar o cabelo e bater no peito. Oh, se compadece, povo, o Ivai, chorai, buscai arrependimento para que o Senhor mude o destino e tire as pragas dessa nação, porque estamos pecando contra o Senhor. E por fim, versículo 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Aqui mostra que a nação estava de luto. Imagine você estar num país onde não há comida, onde você olha para os rios, não há água, onde você olha para as plantações devastadas pelos gafanhotos. A economia despencou, há fome por toda parte, pessoas passando fome, mulheres chorando, crianças chorando porque não há comida. Este é o cenário. E aqui o profeta Joel está dizendo, uivai, chorai, bater no peito, rasgai, para que o Senhor mude o que está acontecendo conosco. Arrependei-vos, nação, buscai ao Senhor, adorai-o, peça perdão. Então aqui o profeta Joel está tentando trazer o povo ao arrependimento para que Deus possa reverter o cenário. Observe, Deus poderia dizimar a nação inteira numa única palavra, mas Deus criou um cenário e levou o profeta para que a nação reavaliasse a sua conduta, se arrependessem e voltasse a Adonai, o Deus de Israel. Aqui mostra o amor, a misericórdia que Deus tem pelo seu povo. A primeira parte agora desse livro de Joel termina aqui no versículo 12. Baruch atah Adonai Eloheinu.
Amém.